Diretamente dos barrancos, barracos, malocas, beiradas e ladeiras, o vento que sopra, que espalha poeira, que joga você, caboclo, cabocla, pra perto da beira. Aquele mura de Gapó, nascido em águas mansas, procurado, carimbado lá pra aquelas bandas. Dona Malha me viu subindo a ladeira, de pele cinza, descalço, fazendo careta. São tempos bons que se foram nas quebradas. Eu já não vejo os botecos sem calçada. Mucambo, minha vida é joia rara. Lá não é Pelourinho, é Santa Bárbara. Pelo boteco do seu coca, de Djalma, Dona Vadoca, que nunca fecham as portas pra quem gosta de brincar. Debaixo de biqueira, de guerra, de baladeira, do toque da latinha queimada, rouba a bandeira. E são tempos bons que se foram na quebrada. Eu já não vejo a velha rapaziada. Mucambo, minha vida é joia rara. Lá não é Pelourinho, é Santa Bárbara. Eu sou matuto, já nascido no Mucambo conhecido, descendente dos Mura, povo de muita bravura, acostumado com a quentura e com o ardume desse sol. Na labuta do dia a dia, na peleja, na alegria, lava o rosto em águas limpas e arma rede no paiol. Balança a rede, balança, deixa a rede balançar. Deixa o menino dormir, deixa o menino sonhar. Lavei o rosto em olho d'água, em cacimba rasa, deixei a voz sobreviver nesse som que passa. Rabisquei, cisquei o tom dos quintais da mata, devolve o som dos arigóis, aqui é nós quem fala. Tio Santa na mira, minha arapuca tá armada, pra nosso é minhoca, que galinha. Deus livre do raio dos trovões. Obtemos de Santa Bárbara, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Santa Bárbara é um terreiro de raiz mina, né, originário das terras do Maranhão, mas também com uma influência muito grande do mina e do batuque paraense. A origem dele está ligada ao terceiro eixo de povoamento de negros aqui no estado de Rondônia. Na época não era nem Rondônia ainda pertencia ao Amazonas, mas liga-se a esse terceiro eixo de povoamento. E é nesse grupo que chegam os primeiros fundadores de casa de cultos de matrizes afro-brasileira aqui. Dentre eles, Dona Esperança Rita, que é a fundadora do Recreio de Iemanjá e da Irmandade de Santa Bárbara, e que dá também origem ao bairro do Mucambo. Esse é o notre primeiro terreiro, é um terreiro centenário. Entre na mansão divina, cada dia nos dai luz, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fez. Além da festa, olha só como ela está pegando. Terceira geração dessa casa, com início de Mãe Esperança, de pai Irineu, né? Depois pai Albertino, eu sou terceira geração. Tá com 26 anos que eu assumi essa casa, porque 5 anos antes de pai Albertino falecer, ele fez uma reunião aqui nessa sala, aqui nesse salão, e me entregou essa casa. Assim como nós perdoamos a quem estamos ofendidos. É para alguma coisa para aprender. Antes de fundar o terreiro, ela tinha uma irmandade que chamava Recreio de Iemanjá, né? Irmandade de Santa Bárbara, que era com essa finalidade. Ela acolhia moradores de rua em casa, cachorro, ela realizava partos, rezava em doentes. Então a casa dela era primeiro um abrigo. Desse abrigo, dessa irmandade, foi que foi fundado o terreiro. Essas pessoas que eram agregadas na Irmandade da Esperança
foram se unindo, e aí, como ela já era afro-brasileira desde o Maranhão, aqui, com a reunião dessas pessoas, ela conseguiu fundar o terreiro de Santa Bárbara. Mas, de fato, o terreiro ele tinha esse lado social, né? E como hoje os terreiros eles estão procurando se transformar em associações beneficentes e aí promover essas ações sociais. Tem um mucambo, que é a parte do fundo do cemitério. O beco mucambo, quem desce na Almirante Barroso, dobra à esquerda. Não é para cá, é para cá. Sim, tem a vila, uma vila. E lá no final tem outra entrada que é o Beco Mucambo, aonde era o terreiro de Santa Bárbara. Lá é o primeiro terreiro, lá no Beco Mucambo. Foi o primeiro terreiro fundado em Porto Velho. Primeiro terreiro. Ela se instalou no alto num alto no centro da cidade, que mais tarde foi denominado Mucambo. Certo? Ela deu esperança. Ela, uma esperança. Trazendo já alguém com ela. Pouca gente, mas ela trouxe. Eu acho que ela desbravou naturalmente com a equipe dela, desbravaram e viram as fontes d'água lá, que eram várias. Tinha uma base de 18 a 21 fontes d'água. Então o pessoal cavava mais e metia cano ou bambu. Serrava o bambu no meio, metia para fazer a bica, tal bica, né? E ao mesmo tempo em que a bica servia dessa fonte de água para toda a comunidade, né? Pessoas, nossa família, os vizinhos aqui do entorno, todos desciam, né, para lavar suas roupas lá embaixo. Era um ponto era um local de encontro, né, das crianças e dos adolescentes, porque tinha uma piscina enorme, né, um piscinão enorme de água natural. E a gente descia para tomar banho, brincava. Era o nosso local de lazer, né? O dia a dia era aqui na bica, lavava roupa na bica. As pessoas do entorno se encontravam na bica. Era um lugar onde a gente tomava banho e lavava roupa também, né? Tanto por isso, como criamos o hábito mesmo de descer com a bacia de roupa e lavar lá embaixo. Então, assim, a convivência nossa foi dessa forma, né? Aproveitando também, né, dessa fonte de água daqui. Olha, existem tantas memórias sobre Santa Bárbara, né? Como terreiro, ele é alguma coisa completamente vinculada à massa popular. Então eu colocaria como a primeira grande memória a parte lúdica do terreiro. O terreiro foi sempre aquele palco onde se recebeu, aquela arena onde se recebeu a população, onde se festejou, onde se exerceu a cura, onde se exerceu a caridade. Para mim, a principal lembrança de Dona Esperança Rita e do Santa Bárbara vincula-se às mulheres do satélite, as 40 prostitutas que o governo Hermes da Fonseca leiloou 20 anos após a abolição da escravidão nas ruas de Santo Antônio do Madeira. E essas mulheres, vendidas ilegalmente pelo próprio governo brasileiro, foram mais tarde recolhidas e acolhidas por Dona Esperança Rita, que reedificou a vida dessas senhoras, transformando-as em lavadeira, mudando o nome de Igarapé de Santa Bárbara para Igarapé das Lavadeiras, dando a elas uma profissão, dando a elas um lar, dando a elas uma referência religiosa e uma referência familiar. Esse, para mim, é o trabalho mais bonito do Santa Bárbara, esse acolhimento, esse século de avanço na ideia da proteção do feminino, um feminismo antes de que ele pudesse sequer ser falado aqui. Uma mulher do povo, uma analfabeta, que trabalha em prol de uma causa que nós só viríamos a discutir 100 anos depois. E que dá origem também às primeiras famílias e às primeiras mães da cidade de Porto Velho, as mulheres do satélite. Elas são as fundadoras do Mucambo, né? Essas senhoras que foram redignificadas, que ganharam profissão, deixaram de ser vistas como prostitutas e agora eram filhas de santo e lavadeiras, se casam e têm filhos e fundam o bairro do Mucambo. Foi Dona Preta que assim ensinou, chicória e alho, mingau de caridade. Foi Dona Preta. Sim, muitos me chamavam assim, antes mesmo do julgamento. Bruxa, feiticeira, portadora do mal. Como qualquer uma outra.
Não tirar a arma das mãos. Apenas o vapor. Brincar com ela. Morena, tá dormindo pra morar. É noite de lua cheia, morena, vamos fazer a voar. Lalalaia, 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 lalalaia. Antigamente a dificuldade maior era justamente como é que pode-se dizer? Na época do militarismo, né, não podia se viver essa religião. Na época do militarismo, tudo era escondido. Essa casa cansou de ser invadida por policiais, entendeu? Pessoal do Exército, pessoal da Marinha, porque nessa época vinha navios de Belém, do Maranhão para cá, de Manaus. E que essa casa cansou de ser invadida, furarem nossos tambores com punhais, com faca. Entendeu? Mandar fechar mesmo. O Santa Bárbara, ele é o ponto de fundação de um bairro, que ainda hoje é periferia, mesmo existindo no centro da cidade. O Mucambo é o coração de Porto Velho, mas é um bairro periférico, como qualquer bairro dos extremos da cidade ainda hoje. Isso por conta dessa origem, né, ligada ao terreiro, desse preconceito racial que a cidade cultiva. Que eles achavam que era feitiçaria, que acontecesse essas coisas, ela, só tinha ela. Então ela tinha como padrinho forte o Alice Ferreira, os comandantes da GT, da Guarda Territorial, que era nomeado, que o Alice nomeava, tinha que almoçar lá. Governador nomeado tinha que almoçar lá. Prefeito nomeado tinha que almoçar lá. Creio que com o passar dos anos, o terreiro de Santa Bárbara ele passou por uma crise e decadência, né? Muitos adeptos já faleceram, então só a maioria, os que frequentam ainda hoje, são senhoras já com idade bem avançada. Então eu, quanto jovem, eu tento cativar, né, pessoas através desses movimentos, influenciar outros jovens, porque assim como tem as religiões cristãs, os grupos de jovens, tem a catequese, tem a disseminação, o aprendizado da religião, eu me sinto também com esse dever de propagar a história do terreiro de Santa Bárbara, não só do terreiro, mas da religião afro-brasileira, porque ainda é muito carente nesse tocante de jovens, pelo menos aqui no estado de Rondônia. Então eu acho que o papel da juventude é de fundamental importância, não só para o terreiro de Santa Bárbara, mas como a vivência dos cultos afro-brasileiros em todo o país. Malungo, olha lá o barravento, que o som do aguerê vai te levar. Malungo, respeita fundamento, que o santo mandou respeitar. O patrimônio do Santa Bárbara está vivo. A questão dele ter se deslocado, ter sido alterado o seu sítio algumas vezes ao longo do século, não reduz a sua importância histórica, nem material, nem imaterial. Se a gente pega pelo lado material, o terreiro atual ainda guarda todas as linhas arquitetônicas antigas. O modelo arquitetônico está ali preservado. Quando eu entro ali no Santa Bárbara, eu vejo que era um terreiro mina de um século atrás. Os elementos estão todos ali. Ali tem obras de arte materiais que sequer são conhecidas, como quadros do Afonso Ligório e imagens do século XIX. Existem imagens de casas de Umbanda que são da primeira metade do século XX, que quando a casa fechou foram doadas ali para o Santa Bárbara. E existe toda a tradição, Mina Jeje, Mina Nagô, que está ali dentro, é mantida, é preservada, e principalmente a festa, que foi a grande festa de Porto Velho, a festa de Santa Bárbara. Essa festa que começava no dia 26 de novembro, ainda começa no dia 26 de novembro, se estendia ininterruptamente até 20 de janeiro. Essa tradição é mantida, hoje é claro que com menos vigor. Mas ali nós temos um patrimônio cultural importantíssimo, as tradições mina que estão desaparecendo na Amazônia inteira, e vamos lembrar que o Santa Bárbara é citado em obras de referência a nível nacional,
como uma preciosidade da mina maranhense e paraense aqui no extremo da Amazônia, mas é também um conjunto de tradições que contam a história do povo de Porto Velho. O Santa Bárbara é mais antigo que a maioria dos terreiros do Brasil. Ele se equipara aos terreiros da Bahia, ele se equipara aos terreiros do Maranhão. Não há por que não se pensar num tombamento do Santa Bárbara, na preservação e na revitalização das suas tradições. Seria uma perda muito grande que a casa a essas alturas se reformasse como uma casa quieto, como uma casa de umbanda. Santa Bárbara precisa ser mantido como uma mina, que é. Em Rondônia nós temos ainda o Santa Bárbara e temos em Guajará-Mirim um outro terreiro, irmão do Santa Bárbara, que é o terreiro de Oxum. Ou seja, a fundação do terreiro. Essa imagem aqui é centenária, essa aqui é centenária, o fixo aqui é centenário também. Essa imagem aqui é doação do Coronel Luiz Ferreira, primeiro governador do território. Ele era filhado de Mãe Esperança, o Coronel Luísio. Coronel Aloísio, que era tio do Coronel Enio Pinheiro Ferreira, que é o dono do presídio, né? Ela participava também ou não? Não, na realidade, mais ele participava do. Entendeu? Senhor Ogum e seu Multidão, patrão da casa. É o dono da casa. Hoje a maior dificuldade que eu encontro é justamente pelo próprio pessoal da casa, sabe? A dificuldade que a gente encontra hoje é porque eu não sei o mistério, eu não entendi o mistério ainda. Mas infelizmente hoje as pessoas não querem mais cultuar mina, sabe? Se empolga muito, se deixa envolver muito pela Umbanda, pelo Candomblé, talvez até por ser mais bonito, ser coisas bem novas, sabe? E o pessoal hoje quer coisa nova. E por eu tentar manter a tradição da casa, que é centenária, coisa de 100 anos atrás, da ladainha aos pontos cantados, aos ritos, aos rituais, à dança. Então por isso aí eu acho que o pessoal já está mais cansado, né? Quem sabe se inovar, se modificar alguma coisa, se acrescentar alguma coisa, se cria mais vida. Mas infelizmente eu não vim para mudar, né? Eu quero manter essa tradição.
negócio era... Então era uma cultura diferente. Parecia que me ensinou outra coisa. Ensinou o ritmo, mais um pouco de ritmo, melodia, a harmonia, o coral, né? Que o pai de santo ou a mãe pequena do terreiro cantava e as filhas de santo dançando respondiam. Então, que é um coral muito bonito, né? E no Rio já tinha chamava de pastora, né? As pastoras. A Ataúfo e suas pastoras. As escolas de samba traziam também as pastoras, que hoje canta toda a escola, né? Então, me ajudou muito nesse ponto aí, com certeza. Então você imagina, a nossa família de matriz africana, nosso avô herdeiro de um segmento de da bandeira do divino, e a nossa família ter vindo parar nesse local, onde, né, primitivamente, um primeiro segmento, né, de terreiro do povo santo, né, com a sua identidade cultural e religiosa, né, mana? Para nós, isso tem um simbolismo imenso. Então a bica para nós, na verdade, é um bem de natureza imaterial. Essas pessoas, elas têm uma carga histórica muito importante, imensa, tem o seu espaço político, né? E precisa revitalizar esse espaço político. Aqui a gente, além da história da preservação da bica, causa estranheza você saber que tinha um terreiro aqui, que esse terreiro foi afastado pelo preconceito. Pelo preconceito. Então, assim, aí a gente chega aqui já cristãos, por conta do sincretismo, mas a gente não discrimina, a gente gosta, porque é a nossa raiz, né? É a raiz do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Então, assim, o significado que tem, isso aí traz pra gente a estranheza de ter sido afastado e a lembrança de que a intolerância, ela está presente. O terreiro é sempre um espaço de convívio entre o homem e a natureza. E aí a gente precisa remontar tanto a cultura africana quanto a cultura sertanista ou caipira do Brasil colônia. O nosso caboclo, o nosso quilombola, o nosso negro em geral, o nosso caipira, ele tem um amor muito grande por aquilo que se chama mata. O Santa Bárbara hoje está novamente perto de uma mata, ali aquela matinha da Vila Utopia. Aquele espaço não é escolhido à toa, porque ali se praticavam também rituais de pagelança, de limpeza, e são necessários esses espaços. Ao lado disso vem a bica, vem a água, que é necessária também. Todo terreiro busca esses elementos. Busca a mata, onde se recolhem as folhas rituais imprescindíveis. Como todo mundo diz, faz-se um santo sem derramamento de sangue, mas não se faz um santo sem um maceramento de folhas. O terreiro, com todo o seu conhecimento fitobotânico, etnobotânico, é o espaço do tratamento medicinal. É da natureza que se retira a cura, é da natureza que se retira o tratamento, é da natureza que se retira o bem-estar. Então, as mães de santo eram grandes conhecedoras dessa natureza, conhecedora das propriedades de cada planta, e usavam isso com sabedoria, ensinando a todas as gerações que dependiam desse material a necessidade de se preservar, a necessidade de se manter e a parcimônia no uso do recurso. O festejo de Santa Bárbara, que começa dia 26 de novembro e vai até o dia 20 de janeiro, ele é uma tradição já que, como o terreiro 100 anos, já tem 100 anos nessa cidade, né? E os jornais, o Alto Madeira, o Guaporé, eles são ricos em notícias de manchete, anunciando esses festejos na década de 60, de 70, inclusive quando era aqui no Mucambo. Bem-aventurado São Miguel Arcanjo, bem-aventurado São João Batista, os santos, apóstolos, São Pedro, São Paulo, todos os santos e a vós, Pai. Que eu pequei por muitas vezes pensamentos, palavras e obras. Digo a Deus a minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, peço e rogo a bem-aventurado sempre Virgem Maria, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, bem-aventurado São João Batista, os santos, apóstolos, São Pedro, São Paulo, todos os santos e a vós, Pai. Que eu pequei, rogai a Deus, nosso Senhor, por mim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dias,
o martírio e seus horrores. A Deus pede que perdoe a todos nós pecadores. Inocência, Santa Bárbara, miserere nobis. Ora pro nome Santa da Virgem Maria, para que sejamos dignos. Como eu falei no início, por diversas vezes eu tentei me afastar, eu tentei desanimar. Mas por incrível que pareça, me cresceu um amor grande pela casa, pela religião e pela própria mina, sabe? E se depender de mim, enquanto vida eu tiver, isso aqui não morre. Tá no sangue. Então, eu ciente desse processo histórico que o terreiro de Santa Bárbara passou, desde sua fundação até os dias atuais, eu me sinto no dever de preservar, né, essa tradição religiosa e manter o pouco que resta ainda, posso dizer pouco, pelo fato de já se perdeu muita coisa no tempo, da tradição do tambor de mina em Porto Velho, mesmo com a influência da Umbanda na década de 60, a influência do Candomblé posteriormente na década de 70, o Santa Bárbara, incorporando essas influências, dessas tradições, ele tem ainda uma essência mineira, digamos assim, do tambor de mina nagô. Então eu me sinto no dever de preservar essa tradição. O que eu acho importante frisar e relembrar é a necessidade de preservação, tombamento e cuidado com Santa Bárbara. Quando a gente fala de patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, em Porto Velho, a gente vê que está tudo destruído. Nós perdemos rapidamente todo o conjunto, todo o acervo, tanto material quanto imaterial. Essa destruição, às vezes, me parece até intencional, porque ao se destruir cultura, memória e patrimônio, se destrói a identidade e se aniquila a ideia de povo. Você mantém a ideia de população, de massa, mas o povo é aniquilado. Quando a gente pensa em preservar o Santa Bárbara, a gente pensa em preservar alguma coisa a mais do que meramente a cultura de uma parcela da população. Na verdade, a gente está preservando a memória de toda a população que passou por lá, que viveu daquilo ali, ou que foi hostil àquilo ali também. Mas o Santa Bárbara é a origem e a raiz da nossa população. É tão necessária a sua preservação quanto é necessária a luta pelo patrimônio da Madeira Mamoré ou pelo Forte Príncipe da Beira, mantendo-se uma ideia clara de que é muito mais fácil tombar e preservar o Santa Bárbara, as condições são muito mais favoráveis, do que se trabalhar nesse momento com o grande objetivo e necessário objetivo de tombamento e preservação ou restauração desses grandes monumentos que nós estamos perdendo. Foi no terreiro de Santa Bárbara? Eu convidaria uma pessoa de ação para apagar essa vela. Apaga essa vela também. Não, fique à vontade. Tá vendo assim? Bate tambor de mina nagô, que era a cultura da Umbanda, que é Umbanda. O terreiro de Santa Bárbara, o Candomblé, lá é Umbanda, que é mina nagô. Isso. Aí
bate tambor de Minanagô, epa, rei, Iansã, oiá. Da aceitação, Santa Bárbara e Iansã, né? Epa, rei, Iansã, oiá, bate o sino lá na igrejinha, pra Mãe Divina nos abençoar. Bate tambor de Minanagô, epa, rei, Iansã, oiá, bate o sino lá na igrejinha, pra Mãe Divina nos abençoar. Viajei, viajei, me embalei no mundo da poesia. Sou asfaltão e trago pra avenida uma história genial de fé, misticismo, samba e boemia para brilhar neste carnaval. Antes de um homem branco chegar nesta terra, caripunas e caritianas já viviam por aqui. A borracha trouxe bravos nordestinos, a ferrovia o negro para construir. Tal como a cidade, Santa Bárbara despontou, com seus casebres tudo começou. Meu cambão tem água cristalina, lá do Grutião, vou misturar com água de cheiro, pra te banhar, menina. Tu és minha doce paixão. Meu cambão tem água cristalina, lá do Grutião, vou misturar com água de cheiro, pra te banhar, menina. Tu és minha doce paixão. Alma cheia de felicidade, vai exaltar minha raiz, exaltar este povo hospitaleiro e trabalhador. No bar da deusa, Seringal e Madureira, a boemia teve seu valor. Samba era no quilômetro 1 e no bar do Casimiro. Na boate Cambuquira rolava o som da galera e a escola dos carroceiros ficava lá na favela. E a escola dos carroceiros ficava lá na favela. Salve Mãe Esperança, aos orixás pedimos axé, axé do Mucambo, a Santa Bárbara. Pai Albertino foi o rei do candomblé. Meu pedaço de chão tem cinema e diversão. Tem missa, procissão e muita fé. Tem carnaval no mistura fina, no Calixto e companhia. E um peixe gostoso do remanso do Tucunaré. E toda quinta o pagode da Santa, lá no bar do Antônio Chulé. Bate tambor de Minanagô, epa, rei, Iansã, oiá. Bate o sino lá na igrejinha, pra Mãe Divina nos abençoar. Bahia, Bahia, os cais é baixinho.